Até certo ponto, a rodada foi favorável à equipe do Fluminense. Teve alguns clubes que se descolaram da confusão, como o Corinthians, que venceu o seu jogo e foi para 44, não vai cair mais. O Vitória venceu sua partida, foi para 41 pontos, também deu uma distanciada, o Fluminense tem 37. O Fluminense tem o mesmo. O problema é que o Fluminense perdeu uma posição com o empate do Juventude. O Juventude estava ganhando do Grêmio de 2-1, daí o Grêmio fez um golzinho no finalzinho do jogo. Aí pelo menos um bom resultado. Seria melhor se o Grêmio tivesse vencido a partida. Aí o Juventude ultrapassou o Fluminense, jogou o Fluminense para a 16ª colocação. O Fluminense está ali na porta, no limite do Z4, com o mesmo número de pontos do Criciúma e do Bragantino, que estão lá, na 17ª e na 18ª colocação. O bom é o seguinte, que o Fluminense não entrou no Z4 com essa rodada, com esses resultados. E o bom também é que o Fluminense vai jogar só sexta-feira. Daí sexta-feira, já sabendo o que precisa fazer, é só fazer a sua parte. É só vencer o jogo, que ele abre uma diferença de 3 pontos. Do Criciúma, que tem 37, e do Bragantino, que também tem 37, que o Bragantino empatou com o São Paulo em 1-1. O Criciúma perdeu por Vitória, né? Que o Vitória deu uma distanciada, foi para 41, porque venceu o Criciúma jogando em casa, irmão. Criciúma jogando em casa. Depois, se o Fluminense abrir essa diferença com a vitória sobre o Fortaleza, se o Fluminense fizer a sua parte, não é porque a gente está falando, fulano perdeu, esse resultado foi bom, esse resultado foi mais ou menos, esse resultado foi ruim. Se o Fluminense não fizer a parte dele, não adianta os resultados serem bons ou ruins. A gente vai ter o contexto da rodada e dizer realmente que se essa rodada foi boa ou não, se o Fluminense fizer a parte dele contra o Fortaleza. Porque se não ganhar o jogo, amigo, tá ali o mesmo número de pontos de quem está dentro da zona de rebaixamento. E tem um confronto direto contra o Criciúma na próxima rodada. Aí, amigo, tá entendendo? Então vamos lá, é só o Fluminense fazer a parte dele. Se fizer a parte dele, ganhar do Fortaleza, abre 3 pontos da galera que está no Z4. Corinthians não cai mais, Vitória deu uma subida com os resultados. Deixa eu passar aqui os resultados para vocês ficarem por dentro de tudo que aconteceu aí nessa rodada, que chamou muita atenção. O Bragantino, como eu falei, empatou com o São Paulo em 1-1. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1, às 11 horas da manhã. Corinthians está livre. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-0 jogando em casa, um resultado que era esperado, natural de acontecer. O Criciúma perdeu em casa para o Vitória 1-0. Bahia perdeu para o Palmeiras. Palmeiras venceu o jogo jogando fora de casa, lá na Fonte Nova. E o Grêmio empatou em 2-2 com o Juventude. Grêmio jogando em casa. Juventude arrancou um empate do Grêmio, quase venceu o jogo. Então a situação é essa na classificação, só para reforçar. Galera da Sul-Americana, que é o Vitória, 41 pontos. Depois vem o Grêmio com 40. Atlético Paranaense também com 40. Juventude com 38. Aí vem o Fluminense com 37, mas com um jogo a menos. Depois vem Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Cuiabá, com a derrota para o Flamengo por 2-1, o Flamengo virou o jogo, Cuiabá já caiu. Então, restam 2 vagas na zona de rebaixamento. A briga está ferrenha ali entre Bragantino, Criciúma, Fluminense e Juventude. 38, 37, 37 e 37. O bicho vai pegar. João Neto, boa notícia que o João Neto treinou com a equipe profissional. O Sub-23 não vai estar mais em atividade esse ano, porque foi eliminado para o Bragantino. Então, o João Neto foi incorporado à equipe profissional. É um centroavante diferente, é um centroavante que sabe fazer o pivô, um centroavante alto, bolas altas. Seria uma opção interessante para o banco de reservas. Não está entrando, a bola não está conseguindo infiltrar uma bola. Usa os lados do campo, joga a bola na área, que o João Neto é um bom cabeceador. O João Neto faz o que o JK não sabe fazer, que o Cano não sabe fazer. Cauã Elias, ele tem um bom fundamento na cabeçada, mas o João Neto é um centroavante clássico, na minha opinião. Então, boa aposta do João Neto treinando com a equipe profissional. Qual é a situação do Ignacio? O Ignacio está fora do jogo contra o Fortaleza nessa sexta-feira, não tem a mínima condição. Ele já está treinando com bola, participando
das atividades em separado, mas já está tocando na bola. Falta pouco para ele participar das atividades normalmente com o restante do grupo. Aí sim, quando ele começar a treinar com o grupo, aí ele será relacionado para a partida. Para esse jogo contra o Fortaleza não vai dar. Ele que operou o joelho, voltou, participou de um jogo, o joelho voltou a inchar, retornou para o departamento médico. 2 semanas de data FIFA não foram suficientes para esse joelho dar uma melhorada completo e ele está em condições de ser relacionado contra o Fortaleza. Paciência, deixa para a próxima. Então o Ignacio está próximo de retornar, já participa das atividades no campo, com bola, mas ainda em separado do grupo. Falei do Ignacio. Fluminense pode abrir 3 pontos do Z4, assim eu espero. E o Fluminense vai com força máxima para esse jogo de sexta-feira. Por isso que eu digo, cara, o Fluminense tem tudo. Tem a faca e o queijo na mão para resolver a sua questão. A sua questão, resolver não, né? Porque ainda tem um jogo contra o Criciúma. Vencendo esses 2 jogos, o Fluminense safa, na minha opinião. Mas dá uma distanciada e dá uma tranquilidade, principalmente a cabeça ficar tranquila para o jogo contra o Criciúma no Maracanã. O Criciúma é um time bem limitado, tanto que perdeu em casa para o Vitória da Bahia. O Fluminense vai completo, né? Tem essa única ausência do Ignacio ainda, mas tem Serna, tem a rapaziada toda lá. Tem o retorno da rapaziada que estava suspensa do jogo contra o Internacional, que é o Fábio. O Thiago Santos volta para a zaga. Fábio que é titular, Thiago Santos que é o zagueiro titular também. O Ganso, que é importante no meio de campo. O Arias voltando da seleção colombiana, estava nas eliminatórias da Copa. Cauã Elias, que é o nosso centroavante, a princípio, o nosso centroavante titular. Então essa rapaziada volta, reforços interessantes para esse jogo contra o Fortaleza. O Fluminense tem tudo para dar uma tranquilizada aí com relação ao Z4. Segundo o GE, segundo o Globoesporte.com, Mano Menezes tem uma dúvida, uma vaga para 2 jogadores. Segundo o GE, é entre Kevin Serna, que já participou da última partida, entrou no decorrer do jogo, era titular antes de se machucar. O Keno estava também com problemas físicos, depois voltou, começou a entrar aos poucos, depois virou titular. A dúvida do Mano Menezes é entre um e o outro. Eu gostaria de colocar a minha colher nesse assunto aqui. Eu acho que, pelo que o Keno vem jogando na temporada 2024, para ser justo, pelo que o Keno vem jogando nesta temporada e pelo que o Kevin Serna estava jogando antes de se machucar, o Serna precisa ser o titular. É um jogador de explosão, de velocidade, estava jogando bem, mas infelizmente se machucou. E o Keno voltou bem no jogo, depois teve 2 partidas e foi muito mal. Aí, esse é o ponto de interrogação. Eu acho que a escolha do Mano Menezes tem que partir por aí. Se o Serna estiver bem, 0 bala, eu acho que ele deve estar bem melhor condicionado fisicamente do que o Keno. Entre Keno e Kevin Serna, se a dúvida do Mano Menezes é essa, na minha opinião, o Serna deve ser o titular para essa partida contra o Fortaleza. O Keno entra no segundo tempo, se assim for necessário. Então, a única dúvida para montar o time titular para esse jogo contra o Fortaleza. Vamos lá, rapaziada. Peço like, sua inscrição, seu compartilhamento. Tamo juntos e, cara, clica no meu link aqui embaixo. Qualquer compra pela Amazon, compra aqui. Dá essa moralzinha pra gente. Seja membro. Tamo juntos. Flui!